Eu não falei que ela agradeceu ainda não, né? Eu não falei que a dona Beth agradeceu não, né? Como chama a tua igreja, amor? IPDA. Igreja Pentecostal Deus Deus Amor. Nossa, e você tá no carnaval? Aí. Cada um quadrados. Cada um. E se for para vender água mineral na porta do carnaval, pode? Olha, eu costumo dizer que todas as coisas não são listas, mas é tudo muito bem. Se eu for vender água no carnaval, eu estou no meu trabalho, eu não estou deliciando a festa, sim. Ah, legal. Né? Oh, pode. Você tá confortável? Sim. Talvez você tenha que aproximar um pouquinho mais, aí vai me dar um sinal, tá? E no programa Tudo de Melhor na Rádio Nova em Verão, ao vivo nesse sábado de carnaval, 7 horas e 58 minutos. Muita gente fica esperando quem é convidado de hoje, o que tem de assunto interessante. É aquele momento que eu particularmente gosto muito. É um momento de entrevista. E a entrevista que você precisa ouvir aqui no Tudo de Melhor é com ela, Rosângela Abrantes, empreendedora, pedagoga, liderança política, uma grande mulher de fé e a nossa convidada especial. Bom dia, Rosângela, seja bem-vinda. Bom dia, André, bom dia a todos da Rádio Nova Ribeirão, aos ouvintes, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Sejam bem-vindos, faça sua pergunta, manda aí, dá uma ligadinha. Ô Rosângela, que alegria tê-la aqui comigo. E você é uma pessoa muito querida, viu? Nessa caminhada na vida, principalmente na vida política, a gente encontra muitas pessoas e encontrá-la, conhecê-la, acho que foi um grande presente de Deus. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com você. Para mim também, André, você sabe que você foi um divisor de água na minha vida, hein? Sim. Para você que não está ouvindo, que está aí a ouvir, não conhece, mas o André foi um divisor de água na minha vida, até porque tanto ele como o nosso eterno amigo Jean, eles me ensinaram muito da política, me direcionaram, me explicaram, porque quando você está fora da política, você tem uma visão, você acredita que tudo que você quer tem que ser feito, a população vê dessa forma. E não é bem assim. Muitas vezes a própria população não participa da política e ela quer as melhorias, mas ela não luta para que aquilo aconteça. Até porque, André, eu que estou na rua, eu vejo muitas pessoas dizerem, né, que os nossos vereadores não fazem nada, que eles já ganham muito, mas não fazem nada. E aí eu costumo deixar um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Quando nós colocamos alguém para trabalhar nas nossas casas, como pedreiro, para fazer algum conserto, ele faz o que ele quer ou o que você quer? Você que vai pagar ele. Mas na política, muitas das vezes, nós não vamos na Câmara, não exigimos o que é preciso para a cidade, para a população, batemos palmas para qualquer coisa. Então a população precisa fazer a diferença. A população precisa sim arregaçar as mangas, mesmo que o vereador ganhe o salário que for. Ah, mas ele ganha muito, 20 mil. Não, não é muito. Olha a mulher falando isso, hein? Não é muito. Porque tem uns descontos, vamos ser realistas, tem uns descontos. Quando você fecha a folha, você é muito menos. Porém, a população não faz o que é preciso, que é realmente ir na Câmara e lutar pelos seus direitos. Eu participei
de um curso do Instituto SEB sobre políticas. E uma frase que uma das professoras, Adriana Silva, eu lembro assim com todo carinho, a Adriana Silva falava no curso, ela falou, ela dizia assim, que político não tem medo de ninguém. Ninguém. Mas de todo mundo ele tem. Então fique assim, eu quero deixar esse ponto de interrogação nessa manhã na cabeça da população de Ribeirão Preto, do Brasil. Você deixa alguém trabalhar na sua casa, fazer uma varandinha, arrumar o banheiro, você paga, mas ele vai fazer como ele quer ou como você quer? E essa mulher que deixa essa pergunta no ar, que essa mulher tão consciente, quem é a Rosângela? Quando você nasceu aonde, Rosângela? Você tem irmãos? Conta um pouquinho do início da sua vida, dos seus pais. André, eu nasci no ano de 1975. Os meus pais, eles eram separados, né? Então eles foram, naquela época, amaziados. E naquela época, quem conhece Ribeirão Preto, ou o país, né? Sabe muito bem que quando você era amaziado, se o cônjuge não estivesse junto, você não iria conseguir colocar o nome do pai na criança. E talvez nem registrá-la na cidade. Eu nasci em Ribeirão Preto, porém eu fui registrada como se eu tivesse nascido em Jardinópolis. Com milhares de crianças e adultos no Brasil, não tenho o sobrenome do meu pai, mas eu tive uma mãe que valeu por todos. Conheci meu pai, amava meu pai já faleceu, já partiu para a glória, a minha mãe também. Não vou deixar assim, então você não tem nada de lembranças boas do seu pai. Não. Conheci meu pai faleceu, eu tinha em torno de uns 17 anos. Conheço a família do meu pai aqui em Ribeirão Preto, tenho convivência com eles, a gente se comunica. Tenho irmãos fora, em outros casamentos, né, do meu pai, mas naquela época era difícil para você registrar, ou o cara ia junto para registrar, ou então não ia conseguir. E minha mãe não ia me deixar, ela não me deixou sem registro. Ela foi lá e registrou do jeito que podia. E eu sou muito grata a essa mulher que esteve na minha vida, porque eu falo assim que a minha mãe não foi mãe. Pela época, para mim, ela foi um anjo, porque minha mãe nunca me fechou as portas em nada. Ela sempre me explicou muito sobre segurança, vida, liberdade. E ela sempre dizia para mim que você pode escolher o que você quiser na sua vida. Porém, você terá que arcar com as consequências. Hoje nós temos sim, André, muitos pais Nutella, que o filho erra, passa a mão aqui, passa a mão ali. Não adianta você passar a mão. Porque se você ficar continuando passando a mão no seu filho, ele não vai crescer. E ele não vai ter você para sempre. E a hora que você faltar? O que irá acontecer com o seu, vou dizer dessa forma, com o seu alecrim dourado? Então está na hora de nós pais, eu já estou com 50 anos, não estou dizendo para você que está a nos ouvir que a minha família, ela é aquela família doriana. Não. Eu tenho problemas na minha família, tenho situações na minha família, porém eu sempre falo para os meus filhos, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você quer isso? Pode fazer. Porém, você irá arcar com as consequências que virá. Porque a vida, ela nos ensina isso. E não adianta, eu acredito que o ser humano, ele não pode olhar apenas em si. Porque se eu achar que tudo aquilo que eu quero tem que ser feito, somente as minhas vontades têm que ser em primeiro lugar, eu não planto algodão para fazer minha roupa. Será que eu produzo na minha comida? E o ser humano, ele tem disso, que somente o que ele quer tem que ser feito. Se não fizer assim, eu não aceito. Eu acredito que você nunca passou por muitas vezes as coisas que eu já passei na minha vida. Eu fui criada no bairro do Jardim Jandaia, um bairro
Eu sei que muitos políticos não gostam nem que eu falo isso, viu, André? Porque eu estive... Aliás, muitos políticos não gostam nem de passar no jantar. Manda o assessor, manda não sei o que, mas ele mesmo. Sim. Malemar para pedir um voto, né? O bairro onde eu moro até hoje lá, moro lá e amo, viu? Amo o bairro do Jardim Jandaia. Quando a minha mãe comprou aquele terreninho que foi passado uma cerca de arame com os paus, com as madeiras, morei numa casa de madeira, não tinha rua, não tinha energia, não tinha água encanada, era o último bairro da cidade, era a curva do rio da cidade. E nos dias de hoje, eu vejo assim que quando chega a época da política, muitos vão lá, bate palminha, bate nas costas da Dona Maria. A população precisa entender uma coisa: se todo aquele que bater nas tuas costas, será que ele vai fazer aquilo que você precisa? Será que realmente ele irá te representar, seja numa Câmara Municipal, seja na Leste, seja em Brasília? Será que ele te representa de verdade? Ou ele te representa apenas na hora de pedir o voto e depois some? Porque o meu bairro passou por muitas mudanças, mas mudanças porque a população também foi atrás. Porque muitos políticos só viam o meu bairro na hora de pedir voto. Mas a população ainda não tem essa consciência, André. A população não tem essa consciência. A consciência que a população tem, muitas vezes, é água, pão e vinho e circo. Falando nessa consciência, Rosângela, muitas vezes a comunidade tem ali lideranças que estão ali o ano todo, que lutam junto, que buscam as melhorias e que às vezes colocam o seu nome à disposição numa eleição, por exemplo, e imagina, bom, eu estou aqui, eu lutei aqui, eu macei o barro aqui, eu vou ter um reconhecimento, eu serei o representante dessa comunidade lá no parlamento, lá no executivo, mas na hora, essa mesma população que é massacrada durante 4 anos, vota em alguém de fora. Você já conseguiu identificar o porquê isso acontece? Na minha visão, eu já estou na política tem uns 10 anos, mas sempre fui uma pessoa muito consciente, lutei muito pelo que eu queria, pelo que eu acreditava que era o certo. Na minha visão, a população não está preparada para mudanças. Na minha visão, a população ainda acredita que votar naquele que tem dinheiro é o mais provável, ele irá resolver. Ele vai resolver para você apenas uma cesta básica. Porque, independente que nós sabemos que não tem compra de votos, mas nós sabemos no boca a boca que a coisa rola solta. E será que a tua cesta básica ela vai durar por 4 anos? Ou vai durar por 4 dias? Só que o teu voto ele vale por 4 anos. Então, pense um pouquinho mais se é neste mês que você irá direcionar o seu voto. Eu estive numa reunião uma vez, um deputado, ele falou a seguinte coisa: muitas vezes você não quer votar na Dona Maria que mora do lado da sua casa, porque ela não entende de política, mas ela entende de correr atrás de uma vaga no posto de saúde para você. Ela entende em ir atrás, até mesmo da Secretaria da Educação, para procurar, tentar ajudar alguém da comunidade a uma vaga na creche. Ou até mesmo pegar os seus documentos e fazer a inscrição, porque talvez você trabalhe e não tem como ir. Mas na hora de votar, você direciona o teu voto no abastado, aquele que tem muito dinheiro, porque ele tem dinheiro, ele já conhece a política. Ele conhece a política, mas ele não te representa. Ele conhece a política, mas na hora de votar a favor da população, ele não vota. Eu digo isso, André, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, onde muitos entram dentro de uma Câmara Municipal, seja na Lesp, seja em Brasília, e não representa o povo. E o povo, eu sei que ainda está longe, mas o povo está percebendo isso.
Tanto que a mulher da água geladinha gostosa não fez uma campanha endinheirada, eu participei na última eleição, e ela conseguiu ainda quase 400 votos. É pouco voto. Mas sabe quando você vê que tem pessoas que acreditam naquilo que você pronuncia a elas? Porque, André, pode ser alguém do meu partido. Se caso eu chegar numa Câmara Municipal, me desculpa, com todo o conhecimento que eu tenho, eu não consigo. Eu vou falar uma palavra aqui popular, tá? Se alguém quiser falar assim, essa mulher é louca de falar isso, mas eu vou dizer, eu não estou dentro de uma Câmara Municipal para segurar saco de prefeito, saco de secretário. Porque quem me colocou ali é a população. Então eu tenho que representar a população. Ô Rosângela, você falou ser chamada de louco, você é chamada de fera, ó. Essa Rosângela é fera. Parabéns, amiga. A Marcinha do Povo mandando essa mensagem carinhosa para você. E aliás, você que está nos ouvindo também pode mandar mensagem no 960008600. Rosângela, representante do povo. Você começa representando os seus parceiros do dia a dia, os ambulantes. Você estava ali naquele movimento do calçadão. O ambulante é tradicional em Ribeirão, mas em algum momento da história começaram a vamos tirar os ambulantes daqui, vamos limpar o centro. E muitas vezes a fiscalização geral, a guarda municipal, a polícia militar, até de modo truculento, tirando aquelas pessoas que estavam ali na busca do seu pão, na busca da sua sobrevivência. Como que foi para você, primeiro, se tornar ambulante e segundo, quando menos esperava, ser uma das líderes do movimento ambulante em Ribeirão Preto? André, estou na faixa de 50 anos, eu sou ambulante desde os meus 7 anos aqui em Ribeirão Preto. A minha família teve uma banca ali na Praça 15. Então, se você falar para mim sobre a história do ambulante, eu vou conseguir falar para você como se eu fizesse um TCC. Por aí. Só que eu sou uma ambulante diferenciada. Eu sou uma ambulante que não fiquei apenas atrás da minha barraquinha e vendendo as coisas para sobreviver. Eu sou uma ambulante que minha mãe, ela falava assim, eu não posso dar nada para você. Nós éramos muito pobres. Nós éramos pobres e nós moramos em casa de madeira, aonde que no frio você olhava assim, você via a relva do lado de fora pelos buraquinhos. Só que minha mãe dizia, você vai estudar. E com todos os percalços que nós tivemos, porque naquela época, no estudar, os cadernos, não é igual hoje não, que hoje a turma reclama do caderno que vem, reclama do lápis, da caneta. Na minha época eu estudei até com papel de pão. Uma época da vida, minha mãe, meu padrasto tinha banca, a minha mãe varria a rua na antiga REC, e os cadernos, livros que ela encontrava no lixo, ela levava para casa, porque eu usava como caderno. Então eu sou um ambulante, que eu terminei o ensino médio. Depois de adulta, eu fiz pedagogia, cursei pedagogia. No ano de 2024, em dezembro, eu terminei um técnico de serviço jurídico. E não paro por aqui, porque eu acredito que você tem que estar em movimento, estudando, para ter um pouco mais de conhecimento. Fiz também o curso de política no Instituto SEB em 2019, 2018 para 2019, nesse trecho. E quando eu era ambulante, nós, no ano de 2000, teve aquele forfeu onde fez o CPC. E eles conseguiram, por isso que eu falo, a população precisa ir para a Câmara. Porque não adianta você... mas eles estão fazendo as leis. Eles têm que fazer, eles já ganham para isso. Eles aprovaram uma lei, se não me engano é a lei 1070, no ano de 2000, que dizia assim, um trechinho da lei, que proibiu o comércio ambulante com quadrilátero central e também próximos a patrimônio tombado, o ambulante tinha que ficar 300 metros longe do patrimônio histórico e não podia ter. Só que essa lei, né, ela foi feita apenas para beneficiar um lado da sociedade. E
quando uma lei ela é feita para beneficiar um lado da sociedade com todo esse tempo, ela precisa ser revista. Porque é uma lei retrógrada. É uma lei que não beneficia a todos. Então é uma lei, por que não dizer, higienista. Simplesmente. Até mesmo porque quando você coloca 300 metros de patrimônio tombado, então, por exemplo, o teatro, o quadrilátero ali, o chamado quarteirão paulista é tombado. Então você vai ficar 300 metros dali, você já vai lá para Francisco Junqueira ou para Jerônimo Gonçalves, ou é lá perto da 9 de julho quase. Você já está expurgado do centro. Sim. Aí chega mais 300 metros, essa praça aqui é patrimônio, então não pode. E ficaria totalmente fora, sem qualquer possibilidade de comercializar nada. Né? Eu não posso tirar os méritos dos meus amigos ambulantes. Até mesmo aqueles que talvez não concordam com o que eu falo. Mas nessa luta toda, nós tivemos a Renata do Milho, a Marilene, que hoje não está na ativa, está em outra área. Teve a Gi, que é a Gi do Milho. Tem o Fabinho também, que é um ambulante antigo. O pai dele foi muitas vezes, trabalhou ali como ambulante, hoje ele vende milho no calçadão. Eu não posso tirar o mérito dessas pessoas. Dizer que apenas eu represento, não, nós representamos. E nós entramos numa luta. Teve um vídeo que alcançou mais de 5 milhões de visualização, aonde o ambulante, ele foi, por que não dizer agredido, com turbulência. Eles estavam indo embora com carrinhos de plantas, e a fiscalização parou e junto com a PM. Só que a bomba, André, ela explodiu para onde? Para a PM. Ficou feio para a PM. Ficou feio. E aí explodiu o vídeo. E a gente nem sabia. Quando eu fui acordada de manhã, explodiu o vídeo. Tem uma rádio, uma TV aqui da cidade, que entrou em contato comigo. E eu fui a Rosângela representar os ambulantes. E tivemos também uma audiência pública. E nessa audiência pública que nós conseguimos, depois de muita luta, meu amigo, estourou. Porque eles acreditavam que o ambulante não ia na audiência pública. Mas os ambulantes lotou a Câmara Municipal. E aí eu lembro que o então diretor da fiscalização, ele falou assim: vocês não respeitam as leis. E eu coloquei para eles que a lei era retrógrada, que ela precisava ser revista. Ele falou assim: existe uma lei. Eu falei para ele assim: por acaso, se eu não posso ficar 300 metros, se eu ficar 299 metros, eu vou conseguir tocar no patrimônio histórico? Por acaso meu braço é de borracha? Então nós vemos que são leis que são feitas que não beneficiam a população. E é por isso que eu falo, a população precisa estar dentro da Câmara para saber o que está sendo aprovado, o que não está sendo aprovado, se aquilo condiz com a realidade. Eu estive em uma determinada reunião e até eu falei, estava um ex-vereador, eu falei para ele que nós não queremos que o vereador vai lá e apenas aprova logradouros, nomes de ruas, nomes de praça. É importante para a cidade? É. Mas nós precisamos de projetos, André, que realmente beneficiem a população. E um dos projetos, fica aí com os vereadores que estão aí, ou até mesmo para o prefeito Ricardo Silva, um dos projetos que a população precisa e necessita urgentemente. Eu não sei o nome do aparelho, mas nós precisamos de uma revisão nos nossos hidrômetros para que coloque aquele aparelhinho, porque é proibido aqui em Ribeirão Preto. Mas muitas vezes nós estamos pagando ar, não estamos pagando a água que usamos. Então é preciso, mas entra tributos. Se entra tributos, então que o prefeito mande para a Câmara, para que a Câmara aprove. Aí sim eu vejo algo que beneficia a população. Rosângela, chegando mensagem aqui para você, eu vou ler com muito carinho aqui. André, bom dia. Parabéns pela programação. Sua convidada é excepcional. Que alegria ouvi-la. O aprendizado se faz em todos os sentidos. Rosângela, obrigado por trazer à tona suas palavras e seu conhecimento. Sou do Jardim Procópio e amo meu bairro. Muito me honra ouvi-la. Isso é a magia do rádio
Maris Esther Souza, presidente da Casa do Poeta e do Escritor, conectada conosco, mandando carinho para você, hein? Ai, muito obrigada, agradeço o carinho e eu espero que a população se conscientize. Quando eu falo isso, eu me emociono, porque se hoje nós temos um decreto 192/19, nós temos 50 pontos no quadrilátero central e estamos lutando para que tenha melhorias, é porque nós lutamos. Então não adianta você ficar esperando cair do céu, arregace as mangas, vai à luta. Gente, se você soubesse o poder que você tem. Rosângela, você falou de lei e falou de luta. E o interessante é que o movimento que você liderava, você disse bem, muitas outras pessoas participaram intensamente, não era para liberar geral, era para ter regra e regra justa. Sim. Então você sempre foi a defensora da lei que seja justa. Sim. É isso? Exato, porque eu acredito que não adianta fazer uma lei impedindo tudo, porque sempre tem alguém que vai burlar essa lei. Ah, mas ela burla porque ela não obedece a lei. Não, porque na hora que falta o arroz, o feijão, dentro da casa, aqueles que realmente são arrimo da família, que seja a mulher, que seja o homem, que leva o sustento para sua casa, ele não vai esquentar com lei não, gente. Ele vai esquentar que ele tem que levar a comida para o passarinho. Ele vai esquentar que ele tem que pagar a conta. Então não adianta vocês ficar preocupados com as leis, se vocês mesmos que fizeram as leis não respeitam essa população. Porque para essa população respeitar uma lei, os seus direitos têm que ser respeitados primeiro. Rosângela, o pessoal quer conhecer melhor essa mulher que passa ali pelo calçadão, é uma voz vendendo água, mas por trás da voz vendendo água tem essa pessoa incrível que você está conhecendo melhor agora, a Rosângela Abrantes. Quero falar um pouquinho da mulher de fé. Hoje você congrega na igreja pentecostal Deus é Amor, você tem uma vivência muito grande de igreja, liderança também na igreja. Me fala o que é Deus na sua vida e como você acredita que a fé também te impulsiona para ser essa mulher tão guerreira que você é. Deus na minha vida é tudo. Tudo. Não creio, até mesmo ateu, quando ele diz que é ateu, se ele estiver no avião caindo, ai meu Deus. Então Deus ele é tudo na minha vida. Eu congrego nesse ministério já há 40 anos, mas eu acredito, eu sou fora da bolha. A Rosângela Abrantes ela é fora da bolha. Porque a Rosângela Abrantes, ela luta por direitos, ela luta por melhorias, ela luta em prol realmente daquele que precisa. O meu ministério, eu congreguei ali, conheci meu esposo, formei minha família, porém eu leio muito a Bíblia. E eu acredito que quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos para fazer a diferença. Nós não estamos aqui para comer, beber e dormir, ou apenas esperando que a chuva caia. Eu acredito, se você for ver na Bíblia, José ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas Deus tinha feito uma promessa para ele. E muitas vezes Deus faz promessa na vida das pessoas e as pessoas esperam cair do céu. Na minha vida, no ano de 2008, André, e eu até falei sobre isso com você já, mas eu vou somente dar uma pincelada. Eu tive uma promessa na minha vida. E quando aquela promessa veio, até mesmo de um pastor de outro ministério, dentro da casa da minha sogra, eu pensei comigo assim, ai meu Deus do céu, tem gente que fala por emoção. Eu pensei dessa forma. E naquela situação, passou-se mais 2, 3, 4 anos. Quando eu fui fazer pedagogia, deu um estalo na minha cabeça, porque eu vi que eu não fazia nada. Muitas vezes nós queremos que o vereador faça algo, o prefeito faça algo. Tome exemplo agora dessa chuva, todo mundo mete o pé no prefeito, mas o prefeito não joga garrafinha no chão, não joga lixo no chão. Então nós temos que fazer a nossa parte. Fui onde eu arregacei as mangas e comecei a ver o mundo de outra forma. Uma das pessoas que me impulsionou
a fazer a faculdade, eu quero deixar bem claro que eu tenho um carinho muito grande por ela, é a Ione. Sabe a Ione, aquela que ficava na portaria da prefeitura? Sim, aliás, as pessoas chegavam no Palácio Rio Branco, quero falar com a prefeita, aí estava a Ione, quase todo prefeito colocava alguém ali que era para barrar o povo, outros eram para filtrar o povo, mas alguns eram para auxiliar o povo. Às vezes você está querendo falar com o prefeito, mas ali você nem precisa subir a escada, ali já tem a solução para a sua demanda, né? E a Ione, ela foi uma divisor de águas na minha vida. Eu tenho comunicação com ela até nos dias de hoje. E eu fui fazer esse curso, não leciono, porque eu vou ser realista, né? A Rosângela é fora, ela é fora da casinha, fora da bolha. Ela não acredita na educação que está aí. Não acredito, porque eu acho inadmissível um aluno chegar, sair do ensino, do 9º ano ou ensino médio, sem conseguir fazer uma dissertação, então tem algo errado. E lutando, fazendo o curso de pedagogia, a minha mente abriu de tal forma, porque eu tive vários professores excelentes. Uma das coordenadoras, Alda Ferreira, que foi minha coordenadora no curso de pedagogia, maravilhosa. Outra professora que fez assim um boom na minha vida. No momento eu esqueci até o nome dela, mas ela é da cidade de Jaboticabal. Pensa numa mulher incrível. Ela dizia assim: é importante, é uma fala assim que eu carrego para a vida. É importante você conviver até com o idiota. Você aprende a não ser um. Profundo, hein? Rosângela, deixa aqui, ó, mais mensagem chegando. Rodrigo Melon. Rosângela, maravilhosa. Jesus te ama. Jesus te abençoe, irmãzinha. Jesus te ama muito. E ele, parece que ele é católico, hein? Web, rádio, Melon carismático. E você, a mulher da Deus e Amor, que dialoga com todas as pessoas de todas as fés, né, Rosângela? Sim. De toda a profissão de fé, isso é importante também, né? Sim, sabe por quê, André? Eu, na realidade, eu tenho que ter o olhar de Cristo. As pessoas não compreendem. Na era da lei, tudo era ferro e fogo. Entenda, nós estamos na era da graça. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele não morreu na cruz, não derramou teu sangue carmesim para que eu xingasse o meu irmão, porque ele está em outro lugar. Porque eu acredito que quem liberta o homem e a mulher é o Espírito Santo, é ele que transforma vidas, não é o pastor, não é o obreiro, não é a obreira, não. Mas a maneira que você fala com o outro, a maneira que você dialoga com o outro, Cristo vai trabalhando em sua vida. Aliás, a palavra alerta, né? Tem um momento que estavam lá os discípulos, os primeiros seguidores de Cristo. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Jó. Não, as lideranças hoje gastam uma energia muito grande, focando em dinheiro, focando em parede cada vez mais suntuosa, focando muito em discórdia e esquece do fundamental, que é levar a palavra e viver o amor, né? A graça é isso, né? A graça nos convida para isso. André, devido à igreja onde eu congrego, ela é mais rígida, ela não aceita política, mas eu sou uma fora da bolha, e eu fiquei, teve uma determinada pessoa que falou para mim assim, que eu não ia conseguir subir os púlpitos, porque eu estava na política, né? Eu falei, não, mas eu já pedi um afastamento. Mas André, sabe que nas ruas eu prego mais a palavra para aqueles que realmente têm necessidade? Porque eu falo assim que o calçadão é um púlpito aberto. O que tem de pessoas ali precisando de uma palavra, moradores em situações de rua, porque nós vemos assim que todo mundo abandona. Mas você já parou para conversar com aquelas pessoas? E eu sou muito crítica, viu? Não pensa assim que eu passo a mão. A maneira que eu falei no início, para que os pais não sejam Nutella, eu não sou Nutella, não. Teve uma determinada pessoa que chegou em mim e quis uma garrafa de água. Mas a pessoa queria nada. Eu falei, custa R$3 na época. Custava R$3. E a pessoa estava toda amassada. Eu virei para ele e falei assim, eu estou vendo que você não é daqui.
Falei, sabe por que você está nessas condições? Porque você não ouviu pai, você não ouviu mãe, você quis ouvir amigos. Sai dessa vida, ainda dá tempo de você reconstruir a sua vida. Ah, mas eu estou pedindo uma garrafa de água, você está me fazendo sermão? Falei, não, eu estou te alertando. Eu não vou te dar minha água. Talvez você, ouvinte, pode dizer assim, meu Deus, cadê o Deus que está no seu coração que você pregou até agora? Deixa eu te falar uma coisa. Se o morador de situação de rua, muitas vezes ele tem o dinheiro para manter os seus vícios, ele não tem o dinheiro para comprar uma água, ele vai ter o dinheiro para comprar uma água. Porque lá para manter os vícios, lá ele não pode nem pegar fiado. Então eu trabalho muito com a conscientização. Eu acredito na conscientização. Eu acredito que as pessoas, elas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam acordar. Porque se tudo que você dá, eu estou ali na rua, eu ouço todos os dias. Eu vou querer trabalhar para quê? Eu recebo R$600. Eu tenho marmita na rua. Não quero. Rosângela, você arrasa, hein? Aqui, o nosso Rodrigo Melon aqui, ó, ela arrasa, ela segue a verdadeira palavra de um ser humano incrível. E também fala que falta muito amor nesse mundo pelo próximo. Mas você falou da água e eu quero destacar aí a água. Você já vendeu muita coisa, vendeu meia, já vendeu lingerie também? Me conta tudo que você... Vamos passar agora a falar aqui da empreendedora. Você já vendeu muita coisa e ganhou esse destaque na água. Eu quero passar para mim. O que você já vendeu? Vamos lá, rapidinho. Olha, rapidinho. Eu já vendi bijuterias, meias, cuecas, calcinha. Já vendi alcinha de silicone. Teve uma época que eu vendi muito alcinha de silicone. Meus filhos estavam pequenos, estavam passando uma luta terrível. Vendi muito alcinha de silicone. E a água, quando entrou o decreto 192/19, eu já estava com a minha saúde debilitada. Eu não consegui ir para São Paulo. E aí eu mudei o meu bem para alimentação. E fui vender água. Já vendi água um pouco antes. Mas a água foi um divisor de água na minha vida. Foi um divisor de águas. E é assim, quando eu falo com o meu bordão na rua, olha a água geladinha, geladinha gostosa, com ou sem gás, bora degustar, bora filtrar os rins. Para mim, André, foi uma bênção. Hoje as pessoas me conhecem. Cadê a mulher da água geladinha? Cadê a mulher da água geladinha gostosa? Tem pessoas que andam no calçadão. O filho não quer comprar do pessoal lá de cima. Não, eu quero da mulher da água geladinha gostosa. E muitos dizem para mim, mas a sua água realmente ela é gelada. A gente sai daqui e ela é gelada. A gente anda com ela, ela fica gelada. Mas por quê? Nós temos um cuidado. Eu sei que é água, mas eu tenho um cuidado específico com os meus clientes. Eu compro gelo todos os dias para que a água fique a gosto do cliente. E como que é eu quero saber do bastidor. Como que é morar lá no Jandaia, lá no fim da Javari, lá na ZN, e tá de manhã no calçadão com a água geladinha e gostosa? Que estrutura é essa, mulher? Fé, coragem e não querer viver, me desculpa, de migalhas. Quando eu falo migalhas, André, eu não estou falando contra aquele que recebe o Bolsa Família, jamais. Jamais. Eu sei que tem pessoas que talvez pegam o Bolsa Família e não precisa, enquanto outras pessoas precisam e não conseguem. Mas eu quero ter o direito de comprar aquilo que eu quiser. Ir no mercado e comprar o que eu quiser. Eu lutei, meu ponto era na catedral, eu lutei para que eu viesse no calçadão devido a... Não foram respeitadas algumas situações lá atrás, até porque eu tenho vários problemas de saúde. E na época, ou eu assinava, ou então eu não ia conseguir o ponto. Porque você sabe que um material, os CIDs da saúde, talvez demore a sair. Porém, agora eu consegui, estou no calçadão, lutei muito para isso, para estar ali. Briguei muito. Mesmo com o decreto, eu briguei muito. Coitados dos fiscais. Briguei. Porque algumas coisas do decreto não estavam certas e eu lutava, não, se não dá certo, por que você está me vendo? E eu briguei.
Porque eu acredito na pessoa que vai atrás dos seus direitos. Porque quando você luta pela sobrevivência, independente da situação, você vai correr atrás e vai lutar negociando a sua família. E aconteceu algo comigo em 2019, eu recordo até com muita tristeza, aquele Natal de 2019. O que eu dei para os meus filhos, o que teve na minha mesa de Natal, foi uma frigideira com... Isso por respeitar o decreto, viu, André? Teve uma frigideira com linguiça cabo de refri, uma abobrinha refogada, arroz e feijão. E eu prometi para mim, meu filho falou assim: mãe, você respeita tanto o decreto e olha o que tem na nossa mesa. E é muito dolorido, André, porque você quer ensinar o que é certo para os seus filhos e muitas vezes eles mesmos te confrontam numa situação, porque eu não quero ser pedido nessa base para ninguém. Eu quero ter o direito de ir lá e comprar o arroz se eu quiser, que seja o arroz mais barato, que seja o arroz papa, mas que eu faço ele na minha casa, que eu tenha orgulho de dizer para meu filho: aqui nós lutamos e compramos. E quando aconteceu isso, eu prometi para mim que aquela cena nunca mais ia acontecer na minha casa. Nunca mais. Nesse tempo todo, meu ponto na catedral, eu brigava com o fiscal. Mas, dona Rosângela, o seu ponto é na catedral. Meu ponto é na catedral, mas muitas coisas do decreto ainda está por vir. Vocês também ainda não estão respeitando algumas coisas do decreto. E eu estou aqui e não vou sair. Teve uma situação que uma fiscal chamou a guarda municipal para me tirar no mês de dezembro. Eu abri uma live, eu não vou citar nomes, eu abri uma live, André, e vendi toda a minha água com a live, fazendo a live. E vou te falar uma coisa, eu sou eternamente grata à população de Ribeirão Preto e da região, porque sabe aquele cidadão que chega, compra uma água com você, e muitas das vezes deixa até o troco. E esse troco que ele deixou nas minhas mãos, eu fiz a diferença dentro da minha casa. Eu fiz a diferença imensa na minha casa. A nossa amiga Marcinha do Povo, eu até comentei com ela, eu estava com o meu IPTU sem pagar, pagava assim um mês, outro mês lá, desde 2014. E esse ano que teve o refis, que o prefeito lançou o refis, eu consegui acertar muita coisa, muita coisa. Acertei todo o IPTU até 2019 e de 2020 a 2025 eu renegociei e estou pagando em parcelas. E eu sou grata porque eu só estou conseguindo fazer isso porque eu estou tendo um lugar digno para trabalhar e levar o sustento para minha família. Você falou da Marcinha, a Marcinha destaca aqui, ó, que ela lembra, eita, Natal 2019, lembro-me muito bem, mas você, para mim, um exemplo, vende água na bolsa de braço. E também tem aqui mais uma mensagem chegando da Helena Agostinho: bom dia, André, estou aqui ouvindo o seu programa, estou encantada com a Rosângela, inteligente, verdadeira, autêntica. Aproveito para convidar a Rosângela e todos os ouvintes para o sarau da União dos Escritores Independentes, que será no dia 21 às 15 horas na Rua Liberdade 182. Bom final de semana e tudo de melhor para você e para seus ouvintes. Tá fazendo sucesso aí, hein? E falando em sucesso, me fala dessa mulher das redes sociais que faz live toda hora, que tá com um projeto novo chegando aí, me conta tudo. Bora lá. Bom, eu tenho a minha página no Facebook, Rosângela Abrantes, também no Instagram, Abrantes_Rosângela, temos também no TikTok, temos o Kawaii, oh meu Deus do céu, são tantas redes aí sociais, e estou sim com um novo projeto. Você que está nos ouvindo aí, se você puder entrar no Facebook e procurar TVJG. Ei pessoal, estamos vindo aí. A partir do dia 24 de fevereiro, eu estou com uma programação nova e ó, quero dizer aqui desde já quem é a nossa convidada especial. Eita, olha, dia 24, a partir do meio-dia até meio-dia 40,
pela TV JG. Marcinha do Povo estará conosco, abrindo esta novo projeto. E é onde que a pessoa conecta na TV JG? Pelas redes sociais, pelo Facebook. Facebook. Maravilha. Rosângela, o tempo vai passando e estamos terminando nossa conversa, mas eu quero que você aproveite agora os microfones da Nova Ribeirão e fale o que o seu coração pedir. Deixa a sua mensagem para os seus amigos, para os seus irmãos na fé, para a sua família, para os seus eleitores, para os seus companheiros de luta como ambulante nessa cidade. Agora é o seu momento, me fala tudo. Bom, até em lágrimas eu estou aqui, chorando, porque eu só tenho que agradecer. Mesmo aqueles ambulantes que talvez a gente nem converse por alguma divergência, são pessoas que lutam dia a dia. Eu quero agradecer a minha família, quero agradecer a você, André. Quero agradecer aquele amigo que me convidou para a política na fila de uma lotérica, ali no Carrefour da Via Norte. Quero agradecer ele. No momento eu não recordo o nome. Eu quero agradecer a minha família, ao meu esposo, que com todas as divergências ele ainda aceita as minhas revoadas, as minhas loucuras. Aos meus amigos, eu quero agradecer a você, população, que todos os dias, talvez você nem quer tomar uma água geladinha gostosa, mas você vai ali no calçadão e me abençoa comprando a minha água geladinha gostosa. Hoje também eu tenho um carrinho de churros. Essa semana ele não está, porque ele está em manutenção. Olha, tantas coisas aconteceram, mas nós precisamos permitir que aconteça. Eu quero deixar um recado para toda a população de Ribeirão Preto, da região, aos nossos ouvintes, porque talvez pode ter alguém lá dos States ouvindo, do Japão, de todo o globo terrestre. Lute por aquilo que você acredita. Nós tivemos também um promotor de justiça que nos ajudou muito. Eu não posso dizer que nós chegamos lá, somente nós, não. Teve várias pessoas. Teve também um antigo vereador, Marmita. O Marmita ajudou os ambulantes. Muita gente ajudou. Então eu sou grata a todas essas pessoas. Gratidão. Eu quero deixar apenas um versículo. Eclesiastes 3. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Para tudo. Eclesiastes 3. E aqui no programa Tudo de Melhor, você conheceu um pouquinho mais dessa figura maravilhosa, a Rosângela Abrantes, a mulher da água. Aliás, como ficou muito emocionada, respira, eu gostaria que antes de ir embora você falasse mais uma vez aquela frase que quem passa em Ribeirão Preto no calçadão, já está ali gravando no ouvido. Ei, olha a água geladinha gostosa. Gostosa não, hein? Com esse calor ela é deliciosa. Com ou sem gás, para degustar, para filtrar os rins. Quantas? Rosângela, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você continue sendo essa pessoa especial que faz a diferença, que não passou na vida à toa. Agora, no Tudo de Melhor, e o seu computador, hein? Tá ruimzinho, tá baleado? Vamos ouvir o Paulo, vamos ouvir a propaganda do Paulo, o nosso bloco, e na sequência já vamos emendar e vamos falar sobre preconceito. Essa semana no BBB teve uma expulsão, uma menina agrediu a outra, mas o importante foi que durante a discussão a pessoa proferiu algumas palavras falando: você é louca, você é doente mental. Isso é tranquilo? É uma forma correta da gente, de nós nos dirigirmos às outras pessoas? Então vamos falar do Paulo, na sequência vamos falar sobre preconceito, saúde mental. Valeu? Vamos fazer uma foto. Bora lá. Eu ia falar que você é do rádio também, acabei esquecendo. Eu esqueci.